Bem, então voltando, né, para onde a gente estava, né, vou colocar aqui no slide. Então a gente estava falando sobre os formatos, né, que tem os dentes, né, continuação 2, tá? Continuação 2 da aula, né, de anatomia dental. Então, o formato que tem nos dentes, né, o formato trapezoidal, o formato oval, retangular, triangular. Então, cada dente ele possui essa sua face com uma determinação, um determinado formato, tá, ok? Aí depois dessa aula, a gente vai passar lá para outra aula do outro link que eu mandei para vocês, né? Deixa eu colocar aqui. Então, anatomia dental e escultura, tá certo? Então, a gente aprendeu aí a face vestibular, a lingual, a palatina, né? A mesial, a distal, né? E um pouquinho dos formatos dos dentes, tá? Dos incisivos até os molares, ok? Então, a gente lembra um pouquinho, a gente lembra da anatomia da cabeça e pescoço, né? Nós temos ossos na cabecinha, né? No crânio, nós temos ossos, nós temos a articulação temporomandibular. Aonde está a nossa articulação temporomandibular? Vamos lá, todo mundo com 2 dedinhos nessa região próxima ao tórax, né? Aqui na região da nossa orelhinha. Fecha a boquinha, abre grandão. Fecha. Abre grandão. Fecha. Isso que você sentiu abrindo é o côndilo da mandíbula, né? E no côndilo da mandíbula, a nossa mandíbula é um osso móvel, né? Ela é como se fosse encaixada na fossa condilar. Então, o crânio, né? O crânio bem aqui da nossa cabecinha, tá? O crâniozinho aqui. Existe internamente como se fosse um buraquinho. Esse buraquinho é onde eu vou encaixar o côndilo da mandíbula. Só que o que acontece? Entre o côndilo e a fossa condilar, possui a ATM. Aqui não tem ATM, não. Possui a ATM, né? Que é a nossa articulação, a articulação temporomandibular. Tá? Então, toda vez que a gente faz um movimento, né, de lateralidade, protrusão, né, os movimentos que nós fazemos, a nossa ATM ela se movimenta. Sistema muscular. Vamos lá, todo mundo fecha a boquinha sem morder e coloca a mão aqui, ó, nesse ladinho da bochecha. Morde com força. Relaxa. Morde. Relaxa. Você observou que um músculo seu encheu nessa região, então nós temos o músculo do masseter. Ele ajuda a fazer a abertura e fechamento de boca, né? Nós temos vários músculos, masseter, bucinador, risório, pterigóide lateral, pterigóide medial, né? Nós temos um músculo aqui, ó. Se você virar o seu pescoço para a esquerda, vamos lá, quem vai lembrar da anatomia da professora Rogéria? Virar o pescoço para a esquerda, você vai sentir um músculo nessa região aqui, ó. Esternocleidomastoideo, né? Quem lembra desse número? Então, a gente tem inervação, vários nervos na nossa boca, glândulas salivares, né? Seios da face, cavidade bucal, os nossos dentes, né? Glândulas salivares, parótide, glândula sublingual, submandibular, várias coisinhas que vocês aprenderam na anatomia, né? Então, só uma revisadinha. Ossos do crânio, então possui 22 ossos, tem um osso, os ossos do crânio, tem um móvel que é a mandíbula, né? Neural e visceral também, tá? E aí a gente vem o osso do crânio, né? A parte frontal e a parte occipital, né? A parte de cima. O occipital é atrás, perdão. A parte parietal, né? A parte superior, tá bom? A outra facezinha do crânio, isso aqui eu não vou cobrar, isso aqui é só revisão, tá? Para a gente lembrar, para a gente chegar na anatomia, né? Chegando nos dentes, tá bom? Então, ossozinhos do crânio, com alguns nomezinhos aí que nós temos,
Tá? Então, a articulação, ela é ligada à mandíbula, né, com a base do crânio. Ela é responsável pela abertura e fechamento da mandíbula com auxílio do sistema muscular. A função dos dentes em conjunto depende os dentes, né, na posição, eles funcionam, né, eles desempenham as funções. Mastigação. Para eu ter meus dentes, eu mastigo. Eu protejo os meus tecidos moles, né, a minha parte interna. Sustento os tecidos moles, eu fonação. Toda vez que eu falo, a minha língua toca no dente. Um paciente que não tem dente, às vezes ele fala desse jeito. Ou um paciente de mordida aberta. Porque os dentes, quando a gente morde, toca. Aí agora tem aqueles pacientes que quando eles mordem, aqui existe um buraquinho. Em vez de eles morderem assim, eles mordem como se fosse assim. Então a língua, ela interpassa. Então, a língua passa entre os dentes. Então, às vezes, o paciente ele precisa, além de fazer um tratamento odontológico, né, claro, ele também precisa fazer um tratamento com um fonoaudiólogo, né, para poder conseguir fazer essa correção, tá? E a estética, né, é lógico, a estética também conta muito, né, para os nossos sorrisos. Então, as duas porções, né, então nós temos os dentes, como foi falado, ele tem a coroa e a raiz, né? A face vestibular, a incisal, a mesial e a distal, tá? Os terços nós temos com a intenção, vamos lá, com a intenção de descrever porções específicas do dente ou para localizar algum detalhe anatômico, foi dividido em terços, onde o mesmo ele é situado entre dois outros, que é sempre chamado de terço médio. Então, nós temos o terço incisal, terço médio, terço distal. Quando eu vou dividir nesse sentido, tá? Agora no sentido horizontal. Terço incisal, terço médio, terço cervical. Por que cervical? Está próximo à minha face cervical. Olha meu mouse passando. Vamos voltar para outro desenho. Aqui é a face mesial. Aqui é a face distal. Então, nós vamos o terço médio, terço medial, terço, terço mesial, terço médio, terço distal. Aí a gente vem para as divisões horizontais. Terço incisal, terço médio e terço cervical, tá? Aí aqui a gente vê o dente de lateralidade, da mesma forma. Aí agora de lateralidade, quando eu estou de ladinho, assim, vendo o dente nessa posição, tá? Eu vejo, conforme está mostrando aqui, ó, terço vestibular, terço médio e já agora já é um terço lingual. Só que na coroa da mesma forma. Terço cervical, terço médio, terço apical. Então vamos lá, vamos anotar. Façam esse desenho no caderno de vocês e vamos anotar. Vou esperar, faço o desenhozinho no dente, tá? Com as listrinhas e vamos anotar uma por uma, porque na prova existem desenhos onde vocês têm que dizer o que está escrito no lado do dente, ok? Liberem a câmera para eu ver que vocês estão aí e estão fazendo, tá? Para eu saber que vocês estão acompanhando. Então vamos lá. Desenhe o dente nesse formato e coloquem as duas linhas conforme eu estou mostrando no meu mouse. Aula difícil. E eu acho que agora também a aula ficou bem assim, essa transmissão ficou bem melhor, né, pessoal? Vocês viram os slides, não é? Ficou bem mais bacana para estudar. Geórgio, vou comemorar meu aniversário. Eu tô falando sério. Geórgio, quando for comprar o ingresso, eu vou. Então vamos lá.
Nesse dentinho que eu vejo ali de frente, você vai escrever aqui, ó. Puxar uma seta para cá. Escrever face mesial. Aqui você vai puxar uma seta para lá. Escrever face distal. Primeira coisa que você vai fazer. Aí você já definiu o que é a sua mesial e o que é a sua distal. Aí agora você escreve assim, ó. Aponta uma seta para cá. Terço mesial. Aponta outra seta para cá. Terço médio. Agora para cá. Terço distal. Lembrando que esse desenho aqui, a gente está vendo o dente de frente, né? Você está vendo o dentinho de frente, tá? Então, é como se eu dividisse o dente assim, ó. Uma linha aqui, a outra aqui, ok? Então, eu tenho o terço médio, o terço mesial, o terço médio e o terço distal. Aí, agora, a gente vai dividir nesse sentido. Desenha aí, faz um desenhozinho. Faz 2 risquinhos, um aqui e outro um pouquinho mais para cima. Um aqui embaixinho e outro aqui mais para cima. A gente aprendeu que antes que esta face é a incisal e esta face é a cervical, né? A gente já aprendeu. Então significa que esse terço daqui é o terço incisal. No meio é o terço médio. Aqui mais em cima é o terço cervical. Então, lá no desenho, né, nós temos o terço incisal, o terço médio e o terço cervical. A vantagem dessa aula gravada é que, se você ficou com dúvida, você volta 10 vezes até você aprender de novo. Até você lembrar. Então, nós temos o terço incisal, o terço médio e o terço cervical. Agora faz o desenho, conforme está aí na imagem, o desenhozinho de lateral. Ó, o dente está de lado. Então, eu estou vendo o dentinho de lado. Só uma dúvida. Aqui eu vejo vocês todos. Vocês veem que eu estou vendo vocês todos? Ou vocês só me veem? Só vejo você. Só me vê, né? Vê todo mundo também? Ah, beleza. Isso, deixa bem. Então, com o desenhozinho de ladinho, você vai, a parte da coroa, você vai fazer 2 risquinhos, tá? E a parte da raiz, você vai fazer 2 risquinhos também, ó. Não aqui, ó, onde divide a coroa da raiz, ó. Não aqui. Aqui tá dividindo a coroa da raiz. É aqui, ó. A gente tá dividindo o dente em terço. Então, este terço aqui é o terço vestibular. Terço vestibular. Este terço é o terço médio. Este terço é o terço lingual. Aí a gente vai para a raiz. Este terço da raiz é o terço cervical. Este terço é o terço médio da raiz, né? Então, é o terço cervical da raiz, terço médio da raiz. Este outro terço é o terço apical.
Continuando. Não, volta aí. Terço o quê que eu não entendi? Raiz, terço cervical, terço médio, terço apical. Ok. Então, dimensões dos dentes humanos, né? Então, a gente tem um comprimento do dente, o comprimento da coroa, o diâmetro mesodistal, né? Então, o comprimento do dente vai desde a minha parte incisal até a ponta da coroa, até a pontinha da raiz, perdão. Então, aqui, até a pontinha da raiz, é o comprimento meu do dente. O comprimento da coroa, só daqui até aqui. Só daqui até aqui. Comprimento do dente, daqui até onde está a raiz. Diâmetro mesodistal, é a medida mesodistal de cada dente. A lateralidade, tá? Então, nós vamos para terminologias dos dentes anatômicos. A gente tem o cíngulo, a vertente lisa, a aresta longitudinal, a aresta transversal, a fossa, a crista marginal e a linha cervical. Dá um risco rabiscado no caderno. Escreve assim, ó, terminologia dos dentes anatômicos. É para pesquisar cada lado do dente e aonde fica cada um desses nomes nos dentinhos. E aí você vai pesquisar o que é cíngulo, o que é vertente lisa, o que é aresta longitudinal, o que é aresta transversal, o que é fossa, o que é crista marginal e o que é linha cervical. Aí para outra foto. O que é vertente triturante ou oclusal? O que é ponte de esmalte? O que é tubérculo? O que é sulco principal? O que é sulco secundário e a fossa principal? Vocês devem fazer um desenho no dente, tá? Fazer desenhos. E é para me trazer na parte da tarde, na aula do dia. Vou pegar o calendário. Doutor Gabriel, que não é bom de desenho. Pega o desenho, imprime e aí faz um desenho por cima, tá? Só que você tem que dizer, além do nome, especificar o vértice da cúspide. O que significa o vértice da cúspide? Onde ele fica? Ele fica... E eu quero que você escreva naquilo que você entende para você memorizar. Por exemplo, o vértice da cúspide é isso aqui, ó. Pera. Sim. Um exemplo. O vértice da cúspide são essas pontinhas que nós temos. Isso é chamado de cúspide. Então, esse é o vértice da cúspide. O que você entendeu como vértice da cúspide para que você possa memorizar? Ah, eu entendi que é a pontinha do dente. Eu entendi que o vértice da cúspide é o ponto de contato. É isso que eu quero que você escreva. Eu quero que você escreva o que você entendeu sobre o vértice da cúspide. Tá bom? Então, você vai escrever aonde ele está localizado, claro, né? A forma correta, né? O vértice da cúspide está na ponta e tal. Na ponta da cúspide vestibular dos dentes, tá? Mas, e o que você entendeu? Eu quero que você memorize. O que você entendeu? Onde está localizado o vértice da cúspide? Então, todos esses nomes, tá? A terminologia dos dentes anatômicos aqui desse slide e do próximo é para que você escreva eles aonde está localizado e informe nos desenhos, tá? O que significa ele, tá? E para você, aonde é que ele está localizado? No que você conseguiu entender na sua cabeça. É sentar e estudar. Agora a gente estamos voltando ao curso, é uma disciplina muito difícil, então a gente vai ter que estudar. Isso. Tá quase terminando.
Então, vamos lá. Conceitos de acidentes anatômicos. Tá? Então, nós temos as bordas, as projeções literais... As projeções lineares de uma face. Então, nós temos as bordas. As bordas. As curvaturas das bordas. As fossas, superfície côncavo-depressiva, limitadas por contornos singulares, ovalares ou triangulares. As fossas. Os contornos. A cúspide, ó, aqui falando da cúspide. Saliência em forma de pirâmide quadrangular, típica de pré-molar e molar. Que nome mais fácil, não? Exatamente. Você vai colocar o que é, mas você vai colocar o que você entendeu sendo como cúspide. Isso que você tem que olhar, além do dentinho, você tem que olhar para o desenho. Então, quando você olhar para o desenho, você vai fazer a atividade exatamente assim. Você vai fazer o desenho, vai apontar aonde é, vai olhar para o espelho, presta atenção, fazer o desenho, apontar onde é, olhar para o espelho e ver o seu dente. Isso é uma cúspide, isso é uma cúspide. Aonde a cúspide está batendo? O que eu posso ajudar para mim que possa me lembrar o que é uma cúspide? Porque quando cai na prova, eu vou colocar o desenhozinho do dente. Aí você vai ter que dizer exatamente aonde é a cúspide. Aonde a vertente lisa, aonde a vertente triturante. Por isso que quando a gente faz algo para a gente memorizar, é uma forma da gente se ajudar. É lógico que a gente saber o nome correto, né? Para que serve corretamente é bom, é ótimo. Mas é uma forma da gente memorizar, tá? Então, essa atividade é para vocês fazerem individual, tá? Individual, e cada um levar para mim, tá? Tem que ser feito à mão, né? Porque vai ter que pegar o desenho e colocar, tá bom? Então, você vai ter que fazer um desenhozinho, tá? E de preferência em folha chamex, tá? Na folha chamexzinha para poder desenhar, sem linhas, tá? Nada de folha de caderno, então na folha chamex. E me entregar na parte da tarde, né? Porque de manhã vai ser ação. Então, nós temos a bossa, elevação arredondada situada... Ô, doutor, a ação vai ser dia 21? Dia 21. Ah, tá. Elevação da borda arredondada situada no 1/3 cervical da face vestibular dos dentes. Ai, meu Deus. O que é a bossa? Vamos lá, presta bem atenção. Vamos ler, ó. Elevação arredondada. Quando eu falo elevação arredondada, significa que é algo reto ou é algo tortinho? Torto. É algo tortinho. É arredondado. Beleza. Elevação arredondada. Situada aonde a bossa? Em 1/3 cervical. A gente aprendeu que a face cervical, ela é essa. E a cervical é essa. Então, se ele está falando no terço cervical, então significa que ele está dizendo exatamente nessa áreazinha aqui, ó. Então, vamos lá. Elevação arredondada, situada no 1/3 cervical da face vestibular de todos os dentes. Então, vamos ver de lateral? Se você olhar de lateral, você vai ver que faz uma curvaturazinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem um ladinho. Ó, ai, que legal. Olha aqui, ó. Olha esse dentinho. Olha a curvaturazinha bem no terço cervical, ó. Ele é côncavo, ó. Isso é a bossa, né? Que é diferente da fossa. Fossa, né? Então, nós temos a fossa. Tá? Perdão, a borda. Nós temos a borda. A fossa, ela é as curvaturazinhas. E aí a gente vem a bossa, que é num terço cervical. E aí a gente vem a fosseta. Depressão
encontrada na terminação do suco principal. O que é o suco principal? Vou abrir a boca. Uau! Vamos lá. Quando eu olho o meu dente no formato oclusal, eu vejo linhas. Essas linhas, elas são os sucos. Ó, sucos. Ó, suco. Vamos para o inferior aqui. Olha que bem legal esse suco aqui, ó. O maior que nós temos é chamado de suco principal. Esses sucos que têm ligação com o suco principal são os sucos secundários. Ok? Então, a fosseta ou fóssula é uma depressão encontrada onde vai terminar os sucos principais. É como se fosse uma bolinha. Aqui eu tenho o suco principal desse dente. Então, a fosseta é como se fosse uma bolinha, bem aqui, ó. Bem aqui. Vocês já lembram, vocês que estão estagiando, né? Ou se você já teve uma cárie no seu dente e o dentista fez uma restauração, o dentista ele faz o quê? Ele pega uma sonda exploradora, né? Vocês vão, para quem vai estudar, né? O que é a sonda exploradora, para quem já fez estágio já lembra o que é. A gente pega a sonda exploradora, a gente espeta bem no dente assim. Tuf. Se ela faz isso aqui, o paciente não está com cárie. Às vezes, a gente espeta a sonda exploradora e ela faz assim, ó. Puf, ela entra num buraquinho. Então, ela entrou bem, às vezes, numa fosseta, numa fóssula. Por quê? Houve uma cárie naquela região. Tá certo? Então, vamos lá. Atividade. Eu irei dividir possivelmente duplas ou trios, tá? Vai depender pela quantidade de alunos, tá? E aí assim, ou vocês podem fazer a divisão, tá? Na realidade, eu acho que vocês podem fazer a divisão. Na TSB2, né? Vamos lá. Vai ser 3 duplas e 1 trio na TSB2. Temos 10 minutos para encerrar. Então, na TSB2 vai ser 3 duplas e 1 trio. Na TSB3, vão ser 4 duplas. Ok? Deve ser feita uma montagem de uma apresentação em PowerPoint, tá? É o quê? Deve ser feita uma montagem de uma apresentação em slides, tá? No PowerPoint. E essa apresentação, quando ela for feita, ela deve ser apresentada. Aonde a gente vai apresentar? Lá na escola, na parte da tarde. Na parte da tarde, a gente vai fazer muitas coisas. Vocês vão entregar a atividade, apresentar isso e também a gente já vai começar a fazer moldagens, tá? Que vamos continuar fazendo na aula da semana seguinte, ok? Tá? E aí, vamos lá. Eu vou dividir aqui, tá ok? A TSB2 vai ficar com incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar. Depois vai vir a TSB3 com segundo premolar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. O incisivo, quando você for falar sobre o incisivo central, você vai falar tanto com o incisivo central superior ou incisivo central inferior, os dois. O incisivo lateral, você vai dizer tanto incisivo lateral superior ou incisivo lateral inferior. Eu quero que vocês falam, mostrando no slide,
aonde é a face vestibular, aonde é a face lingual, aonde é a face distal, onde é a face mesial, o que é coroa do dente, o que é a raiz do dente, quantas raízes que os... Depois vocês voltam o vídeo para lembrar. Quantas raízes que os dentes têm. Falar três detalhes da coroa, 3 detalhes da raiz dos dentes. Então, é para vocês mostrarem um dentinho, que está lá. Aonde é a face vestibular, onde é a lingual, onde é a distal, onde é a mesial, os terços da coroa, os terços das raízes, tá? E dizerem 3 detalhes da coroa, diferenciar, né? Na realidade, diferenciar pelo menos 3 exemplos dos incisivos centrais superiores, dos incisivos centrais inferiores. Ok. De novo, vocês vão colocar as imagens dos dentes e vão falar lá o que é a face vestibular, o que é a lingual, o que é a mesial, o que é a distal, o que é a cervical, o que é a incisal, se for oclusal, o que é a face oclusal. Você vai diferenciar explicando os terços da coroa, os terços da raiz, né? E você vai diferenciar dizer 3 exemplos dos incisivos, dos incisivos superiores para os incisivos inferiores. Se você for molar, do seu molar superior, do seu primeiro molar superior para o seu primeiro molar inferior, tá? Dizer 3 exemplos deles, né? De cada um deles, que são exemplos específicos de cada um dos dentes, tá bom? Ok? Doutor Gabriel, me tira uma dúvida. No caso, a gente quer TS3, vai falar do primeiro, segundo e terceiro molar? Vocês vão falar do segundo pré-molar, do primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. O que que acontece? Cada dupla, né? Eu falei o quê? Na TSB2 vai ser um trio e 3 duplas. No TSB2 vai ser 4 duplas. Cada um vai ficar especificado por um dente. Então, uma dupla da TSB2 vai ficar só sobre o incisivo central, superior e inferior. Outra dupla da TSB2 vai ficar só sobre o incisivo lateral superior e lateral inferior. Entendeu? Agora? Entendi. Eu preciso que vocês me mandem os grupos no grupo da turma, as duplas, para que eu possa dizer quem vai ficar com cada dente, tá bom? Então, até amanhã, vocês têm que me mandar, se vão ter que fazer as duplas ou o trio, tá? Então, assim, me manda para que eu possa dizer, você vai falar sobre o incisivo central. Então, se eu falar sobre o incisivo central, eu tenho que lembrar que eu vou falar tanto sobre o incisivo central superior como inferior. Eu vou falar sobre o primeiro molar. Eu tenho que lembrar que eu vou falar tanto sobre o primeiro molar superior como inferior. Então, não se esqueçam, a gente tem que falar tanto sobre os superiores como os inferiores. Tá certo? Alguma dúvida? Não. Então, a gente tem que ter uma atividade para me entregar com desenho, especificando direitinho, e estudar bastante. Gente, essa disciplina, se a gente não estudar, a gente se perde. Então, por isso que é uma teoria muito chata, aí a gente vai começar a praticar. Prática já nesse dia, moldar. Na outra vez já vai ser prática, a gente já vai encerar. Possivelmente nos 2 primeiros sábados de dezembro também prática de novo, tá? Então a gente vai estar encerando vários dentinhos. E nesse momento também tendo aula teórica de instrumentais, tá? Que instrumentais, a aula a gente tem que ter aula lá, porque a gente tem que ter, vocês têm que ver os instrumentos, pegar nos instrumentos. Ok, meus amores? Alguma dúvida? Voltem na primeira aula, vejam o primeiro vídeo, depois vocês vejam o segundo vídeo, para que vocês lembrem, memorizem. Veja eu mostrando a boquinha, né? Para que possam ajudar vocês a vocês estudarem. Se veem de frente para um espelho, né? A gente tem até o dia 21, basicamente, né? Nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dias. Não é justificativa para chegar com o trabalho mal feito e também não vier com uma apresentação bem feita. Vocês têm praticamente 3 semanas para fazer isso. Então, dá para fazer muita coisa. Vamos voltar
estão voltando com gosto de gás. É muita coisa. Então, eu falei para Tá vocês. devagar. Tá devagar. As disciplinas agora, elas são bem difíceis, né? Então, assim, vamos estudar bastante, tá bom? Eu acho que ficou bem legal, porque vocês conseguiram ver os slides, ficou melhor do que a forma que eu estava passando, transmitindo na televisão, né? E aí, eu estou gravando ao mesmo tempo, né? Então, essa gravação eu vou estar disponibilizando no YouTube. Assim que eu passar a gravação para o YouTube, que eu devo estar gravando amanhã, ou depois de amanhã, tá passando para o YouTube, passando para o YouTube, eu mando para vocês, ok? Tá? Mas vocês já têm os arquivos também, eu mandei das aulas, né? Para vocês no link. Lembrando que eu mandei um link para vocês de uma aula onde tem vários assuntos, mas eu quebrei ela na metade, né? E passei para essa outra aula aí que a gente viu, tá bom? A gente viu aqui, anatomia dental e escultura, tá ok? Então, um cheiro, fiquem com Deus e até semana que vem na nossa próxima aula. A gente conseguiu ver bastante coisa hoje, então, assim, é sentar e praticar, né? Sentar e praticar, tá bom? E aí, na semana que vem, nós teremos aula teórica, possivelmente no sábado mesmo, tá? Então, eu vou informar para vocês. Então, possivelmente no sábado, talvez pela manhã e pela tarde, a gente vai ter aula teórica por aqui, tá bom? No dia 14, ok? Então, um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.